Mas, Felipe, vamos começar aqui, cara, falando sobre Jürgen, que a gente trouxe a informação, né? O próprio, a informação que veio de fora é que o Jürgen Klopp estaria repensando o seu cargo no Red Bull Bragantino, ele não estaria gostando do trabalho e que existia duas cenas assim no seu radar. Uma delas era assumir o Real Madrid, Uhum. outra era assumir a seleção brasileira. E isso vazou e tal. Surge agora no Diário AS a seguinte informação. Deixa eu só diminuir a tela aqui para vocês conseguirem acessar a legenda. Bonetinho aqui, pronto. Vamos lá. Jürgen Klopp é o plano B do Real Madrid para substituir Carlo Ancelotti. Gente, assim, tem gente inclusive que está dizendo que o Carlo Ancelotti vai cair depois da final da Copa do Rei. Parece que não vão nem terminar, esperar terminar a temporada. Independentemente do resultado, ele deve ser mandado embora. Eu não sei. O Real Madrid não é de fazer isso, ainda mais com um cara que tem muita história no clube. Eu acredito que o Carleto, independentemente do resultado, vá terminar a temporada. E assim, mas é absolutamente certo que diante dessa temporada bem ruim do Real Madrid, ele não conseguiu encaixar o time essa temporada e faz parte. Ele não continua. E aí, o favorito para assumir o Real Madrid até o momento é o Xabi Alonso, que já jogou no Real Madrid e está fazendo um trabalho espetacular no Bayer Leverkusen. Tá brigando pelo título no Campeonato Alemão de novo, mas dessa vez mais difícil. Acho que tá com 5, 6 pontos atrás do Bayern. O Bayern teve uma rodada atrás aí que eles empataram e o Leverkusen também empatou, não conseguiu ganhar, enfim. Contra o E, Borussia, né? o Bayern empatou com o Borussia, mas o Leverkusen também não conseguiu vencer o seu É. jogo, não tirou a pontuação. O Harry Kane finalmente deve levantar sua primeira taça na sua vida. Mas o Xabi Alonso ele quis permanecer no Leverkusen e eu não sei, cara, é um técnico que ele é um pouco fora da caixinha. Ele já negou algumas importantes propostas para ficar no Leverkusen ano passado. Ele negou o Liverpool, por exemplo, antes do Liverpool trazer o Arne Slot, o Xabi Alonso era o favorito para assumir. Ele teria negado talvez o Barcelona antes do alemão assumir, eu não lembro, mas ele negou algumas propostas de grandes clubes para permanecer no Leverkusen. Ele acha que o trabalho dele tem que ter um começo, um meio e um fim. E eu não duvido que ele volte para mais uma temporada no Leverkusen, porque ele está preocupado muito mais em construir a sua carreira como técnico do que propriamente o time, o clube que ele vai treinar. É claro que um convite do Real Madrid pesa para qualquer um, e se você não aceitar, pode ser um cavalo selado que nunca mais passe, né? Eu jamais negaria o Real Madrid, ainda mais tendo história lá. Eu acho que a chance disso acontecer é muito grande do Xabi Alonso, se ele for de fato o primeiro nome, ir para lá. Mas se eu sou o Real Madrid, embora o Xabi Alonso tenha feito um excelente trabalho no Leverkusen, continue fazendo, se eu tenho o Klopp à disposição, eu contrato o Klopp na hora. Pela história do Klopp, pelo fato dele estar refrescado, assim, sabe? Tipo, meu, voltou a sorrir, voltou a mostrar essa dentadura maravilhosa, amarela aí. Hum. Então, eu pensaria nisso. E aí, assim, claro, num contexto que o Real Madrid dispute, eu não sei nem se a seleção vai se interessar pelo Klopp, mas num contexto que o Real Madrid tente contratar o Klopp, vai ser ele. E aí, Felipe, o que me parece cada vez mais pavimenta a saída do Ancelotti. Então a gente tem dois assuntos para falar aqui. O primeiro é o seguinte: Real Madrid. Se você tem essas duas peças, esses dois treinadores na mão, com possibilidades reais de treinar o seu time, quem que você traria? Esse é o primeiro assunto. E o segundo assunto é, com a saída do Carleto, a gente defendeu muito o Jorge Jesus na seleção. Com a saída do Eu ainda Carleto defendo. e o Carleto disponível, você manteria a posição de trazer o JJ? Quero muito te ouvir sobre essas duas questões, Real Madrid e seleção brasileira. Cara, primeiramente é importante citar também que há 3 minutos, ao momento que a gente está ao vivo aqui, 10h37, o agente do Klopp, o Mark Kozik,
minimizou aí, eu tô lendo aqui, minimizou os relatos sobre o Real Madrid e também a seleção, dizendo que o Klopp tá muito feliz, Mas lógico, né? o seu novo projeto lá como Isso não diz nada. o embaixador do Red Bull e blá blá blá, etc. Mas, cara, eu ainda reitero que assim, é sonhar demais a gente esperar algo de Edinaldo Rodrigues e seus interlocutores ali. Porque, cara, essa CBF aí, eu não consigo acreditar, cara. Não consigo acreditar que eles tenham um poder de convencimento de chegar em Carlo Ancelotti, de chegar em Jürgen Klopp, de chegar em Pep Guardiola e apresentar projetos sólidos e minimamente confiáveis para treinadores desses quilates. Por isso que eu acho que o nome mais factível e o nome mais possível nesse momento é Jorge Jesus. Mas se fosse para trazer um desses top, que eu acho que o Jesus é top também, mas ele tá bem abaixo desses aí. Se fosse para trazer esses, eu traria o Klopp, assim. Eu acho que ele é mais carismático que o Carlo Ancelotti, embora eu goste muito do estilo ranzinza e mal-humorado de Carlo Ancelotti, que Estilo gangsta, aquilo é Italian só uma gangsta. aquilo é só uma casca, aquilo é só uma aparência para fora, para imprensa e tal, para o público. Quem já trabalhou com ele, basta ver relatos do Kaká, do próprio Ronaldo, de outros jogadores aí que trabalharam com ele e sempre disseram que é o Vinícius Júnior, que é um baita cara dentro do vestiário, é um puta paizão, que é um gestor de grupo excelente. E fora que é um treinador taticamente muito diverso, assim, né? Um cara que consegue jogar de várias formas, já foi campeão jogando de maneiras diferentes. É um cara que sempre se adapta às principais características dos jogadores que ele tem à disposição. Eu acho isso uma qualidade muito latente do Carlo Ancelotti, assim. E o Klopp é o carisma, né, cara? É o carisma e também o futebol moderno, futebol de intensidade, de imposição física, de velocidade, de transição muito forte. Enfim, é apaixonante de ver os times do Jürgen jogar. E, porra, imaginar um dia a seleção brasileira atuando nesse nível, como foi o Liverpool dele nos tempos áureos, seria um sonho, assim. Seria algo que conectaria o povo brasileiro novamente à seleção brasileira, sem dúvida nenhuma. Então, se Eu acho que tivesse esses três. só de ver essa figura na beira do gramado, vestindo o jaco da amarela, imagina? Aí eu tenho certeza que ele, com a capacidade intelectual que ele tem, com o carisma novamente que ele tem, eu tenho certeza que ele se conectaria com o povo brasileiro muito rápido, assim. Muito. Muito rápido. Bastaria um jogo no Maracanã lotado, no Morumbi, em Fortaleza, no Nordeste, em outros estádios assim, cara, na Bahia. Esse cara, eu tenho certeza que ele chegaria aqui sabendo o que é o Brasil, o que é o povo brasileiro, como o Brasil gosta de jogar, como é a nossa história. Tenho certeza que chegaria com um puta respeito pelo país, assim, e ganharia a nossa simpatia rapidamente, não só por ele ser um puta técnico, mas por ele ser um baita ser humano também. Eu acho que falta isso também, cara. O cargo de técnico da seleção brasileira é mais do que um cargo simples de um treinador de futebol. É como se o cara fosse meio que como eu posso dizer, um chanceler, um embaixador da nação. Assim, o cara tem que ser além de treinador, ele tem que ter qualidades que transcendem o campo e bola, assim, na minha opinião. Eu Eu acho que o concordo. Klopp é esse cara. Tá, e aí, tá, beleza. Então, mas aí se, digamos, ele acabe fechando com o Real Madrid, tem Carlo Ancelotti e JJ, o que você faz? Putz, cara, difícil, hein? Difícil, cara. Você tá maluco, você tá brincando com a Difícil, minha cara. difícil. Você acha difícil escolher entre Jorge Jesus e Carlo Ancelotti, Felipe? Eu não sei, cara, se o Ancelotti aceitaria a Não, seleção beleza, mas brasileira. não é sobre aceitar, é sobre quem que você vai mirar primeiro. E depois o não você já tem. É igual a quando você vai conhecer a A Roberta, Iana. entendeu? A Você Roberta eu já você conquistei. chega então, mas você chegou lá, você não sabia se ia rolar e tal. E você É tentou, mesmo, pior mano. que eu não sabia mesmo. Eu Então, achava que ia tomar um não mesmo. você tentou, Tô vendo né? Você sim. tem que. Você foi o Reinaldo ali. Reinaldo não,
Você foi como é o nome o presidente da CBF, porra? O O Edinaldo. Edinaldo. Você foi o Edinaldo ali indo O cara é no tão Carlo Ancelotti. insignificante. É, né? Eu tô com o Reinaldo Carneiro Basto na minha cabeça. Mas Esse é o é. próximo Esse presidente. é isso, eu tô com o próximo na cabeça, exatamente isso. Mas então, você É foi o óbvio, pô. Edinaldo ali. Tá entre Ancelotti e Jesus, você vai na grife, né? Que é o Ancelotti. Mas é pela Claro, é um grife? técnico melhor, é um É, tá. técnico melhor, é um, pô. Mas assim, cara, eu continuo achando que o nome, repito, o nome mais factível e mais fácil da seleção trazer é o Jesus. E eu não vejo com maus olhos a vinda dele. Eu acho que ele daria certo na seleção brasileira. Porque ele é um puta técnico também. Desses aí que a gente citou, ele é o pior, assim, né? O que tá Óbvio. mais abaixo. Mas, cara, o Jesus é muito bom, cara. Muito bom. E ele tem a vantagem de já ter trabalhado aqui, de ter a simpatia da maior torcida do Brasil, da mídia, de ter deixado uma puta impressão, de ter sido o grande marco, como disse o Flavinho no nosso podcast, há um marco no futebol brasileiro. Um, um pós-Jesus, assim. É isso. A vinda dele criou um marco no futebol brasileiro. Depois dele veio o Abel, veio outros técnicos e tal, e fizeram o que fizeram. Mas quem abriu a porta, assim, quem escancarou essa questão do técnico estrangeiro no futebol brasileiro e tal, foi o Jesus. E jogando um futebol, talvez, um dos melhores do século até aqui no futebol Ó, brasileiro. Felipe, mas é isso. Então, cara foda. Mas hoje Jesus está morto e ele ressuscita domingo. Então vamos esperar a Páscoa pra gente pensar nesse nome Excelente, pra excelente seleção. trocadilho. Caralho, hoje a gente tá afiado, hein? Porra, Mas eu chupinhei aqui dos comentários, não é de minha autoria. Então. caralho. Não, parabéns pro nosso público também, que isso. Então. Galera, nada como um feriadinho, né? Acordar um pouquinho mais tarde, É. né? Tomar aquele café sem pressa. Mas é isso. A realidade realmente a Rafaela põe. É o Barroca. Seria um... Imagina assim, o Edinaldo anunciando Barroca. Assim. Cara, se isso acontecer, aí de fato o Congresso se mexe, assim, pra tirar ele da CBF. Tá ligado? É mesmo, cara. Aí passou de todos os limites, assim, tá ligado? Porra, tá Pode, maluco. pode, mano, triplicar o salário dos caras da federação, pode cagar pros clubes, mas Barroca na seleção, aí entra intervenção Não, pública, é assim. papo de canetada, velho. Aí é como diz o jogador lá, é papo de FMI, assim. Polícia Federal, FMI. Cara, As instituições têm que falar alguma isso é coisa, velho. papo de FMI. Quem que falou isso, cara? O Dimba. O Dimba, cara. O brasiliense foi assaltado no É, Maracanã. Assim, aí o repórter chega na beira do campo, no meio do campo. Assim, e aí, Dimba, o que você tem a dizer sobre o jogo de hoje? Ah, não, um jogo difícil, né? Mas a gente foi assaltado aqui hoje, é uma vergonha. É papo de Polícia Federal, FMI. Aí o comentarista, o Fundo Monetário Internacional, rapaz. Se eu não me engano, é o João Guilherme, velho. Tá narrando assim. Bicho foda, cara. Cinema, cara. Quem não viu isso cinema. aí. Tanto que isso virou uma piada já muito bem. A gente falando isso aqui parece que a gente. Mas, cara, isso quem não conhece essa piada tá morto por dentro, cara. Essa piada no É mundo do lendário do futebol é futebol. lendária, lendária. É lendário. Inacreditável. Rapaz, o Fundo Monetário Internacional. Nessa época, o FMI tava muito no Jornal Nacional, né? Por conta das questões econômicas naquele momento, do real e o caralho. Então, e aí o cara achando que, sei lá, eu tenho pra mim que ele confundiu o FMI com o FBI. Que na verdade é tipo, tá ligado? Eu tenho pra mim que é isso, assim. Ele devia ver muita série americana, assim. Falou, isso é papo de FBI. Aí ele foi falar FBI, ele falou FMI. Eu tenho pra mim que foi isso. Tava na época daquela série na Globo lá. Passava depois do jornal da Globo. Então, tipo, O Jack Bauer. o Jack Bauer, tá? Exatamente, cara. 24 horas. Cara, isso é papo da CIA colar aqui, tá ligado? Cadê a DA? A DEA é a polícia antidrogas lá, né, cara? Os caras que mataram o Pablo Escobar lá.
Ah, cara, muito legal.